Olá, tudo bem com vocês? Então, isso aqui é um webinário pré-gravado que eu gastei aqui uns 2 dias só montando, porque eu pretendo desmontar uma mentira que leva para uma narrativa onde as pessoas são envolvidas, como sempre, para que se crie grupos de credo e se desvirtue a realidade em direção a um centro de domínio. Então, o objetivo é sempre caos programado, confusão deliberada, para que a mente mais básica, aquelas que não pesquisam, aquelas que são dadas a credos, que eu sempre chamo de mente-mitos, se direcionem num caminho que é o que o sistema vem preparando há muitos séculos, digamos assim, e especialmente no final do século XIX, quando essa batida começou sobre este assunto. Então, é fundamental que se compreenda o que eu vou mostrar aqui, porque eu estou falando do objeto interestelar, o 3i Atlas, ou você deveria entender Third Eye Atlas, terceiro olho, ou, como você deveria enxergá-lo mesmo, 3113, que é a assinatura do sistema que está presente o tempo todo. E essa mentira que vem sendo desenvolvida em nome da ciência com X, deslocando o que pode ser dito como ciência para fora. Desde o experimento 2020, aquilo que foi gerado como crise da humanidade da saúde, a narrativa vem mais do que nunca, porque sempre esteve presente, a mentira narrada, que se transforma em verdade porque ela se repete tanto que as pessoas acabam, principalmente geração após geração, acreditando nela, como a história da humanidade mostra. E agora isso mais do que nunca, porque nós estamos no que se chama de caos programado, em função de verdades e mentiras estarem convivendo sobre o mesmo ponto. Isso significa a sobreposição de narrativas mentirosas sobre um ponto verdadeiro e, portanto, a dificuldade de identificar o que é verdade ou mentira através desse caos programado que gera um estado de perdição da mente, levando para a dissonância cognitiva, o que faz com que as pessoas e seus grupos religiosos e as suas crenças brotem, principalmente em função de momentos onde a crise é mais intensa, porque ela sempre é programada. Então, em momentos de crise total e de desmonte do padrão anterior, que é o que nós temos hoje, então, o mundo sendo desmontado, a moral e todo o contexto de desmonte que nós temos hoje, leva a um comportamento errático e então qualquer coisa se aceita porque tudo vale, principalmente no mundo da ciência, que sempre foi discutível, mas que mais do que nunca hoje é ciência com X, porque ela está a serviço do sistema. Então, para tirar essa visão de que os extraterrestres estão chegando em um tijolo celeste, e uma nave espacial, que é apenas um cometa, está vindo para a Terra, e tantas narrativas de medo foram geradas, é que eu montei essa aula baseado em dados reais, publicações de verdade, em um mundo que se pode considerar mais oficial, versus aquilo que se está dizendo de narrativas não oficiais, cujo objetivo é um só, que é levar para a direção que nós estamos vendo, que é no domínio da mente das pessoas, e que, portanto, com essa confusão, ninguém mais sabe nada e gera apatia e crendices. Então, nós temos um mundo de crenças e um mundo de apatia, onde tudo vem para nos envolver dentro de um projeto que o sistema desenvolve faz tempo. Então, vamos lá. Perdão, vou trocar aqui a tela para que vocês possam ver.
aqui estamos. Aqui está a imagem do 3 Atlas, capturado, então, oficialmente em 21 de julho de 2025, através do telescópio Hubble, né, onde a imagem aparece assim, azuladinha, bonitinha. Então, vamos contar melhor essa história. Qual que é o objetivo dessa aula? Refutar as declarações de Avi Loeb, que eu já apresentei a carinha dele muitas vezes em webinários, que ainda estão no YouTube, que é um suposto astrofísico da Harvard, família de nome de poder. Então, Loeb Kuhn e Loeb são banqueiros de grande domínio da nossa realidade, são tradicionalmente aqueles que não só, mas tomaram a frente no final do século XIX para financiar todos esses projetos secretos ligados a tecnologias de energia alternativa e de veículos voadores. Então, esse não é um assunto aqui. Eu só quero dizer que ele tem uma tradição e está obedecendo a tradição do seu sobrenome. As pessoas, mas não, ele é filho de pessoas da classe média. Sim, Kate Middleton também, com essa narrativa, mas ela tem a linhagem sanguínea dos mais poderosos e mais importantes dessa figura dos donos do mundo. Então, a Loeb é a mesma coisa. Cuidado com a narrativa versus a realidade, ok? Então, o objetivo dessa realidade aqui, dessa aula, é refutar as declarações desse Avi Loeb, que insinuaram que o cometa 3 Atlas poderia ser uma sonda alienígena, mostrando com base em observações astronômicas que se trata de um cometa natural interestelar. Então, vamos separar a ciência do espetáculo, que é o que nós temos hoje, o mundo de cenários espetaculares, não porque são bonitos, e sim porque são criados para o espetáculo das massas. Então, esse 3 Atlas é o terceiro objeto visitante interestelar confirmado, e tudo o que sabemos com qualidade científica até agora mostra um cometa natural. Eu vou te provar isso com dados você já vai entender todas essas siglas, eu tirei ao máximo a confusão aqui, JWST, do VLT, do TESS e de observatórios parceiros, e mostrar por que a hipótese da sonda alienígena não passa pelo crivo da astrofísica séria. Para tal, eu vou utilizar um físico matemático muito simpático, o Anton Petrov. O canal dele tem mais de 1 milhão, mas não está aparecendo aqui, 1 milhão, qualquer coisa, de seguidores. Ele faz um canal de ciência de verdade, apoiado em publicações científicas. Então, ele tem sempre uma postura que me agrada, neutralidade, apenas a análise séria, porque ele tem competência para isso, porque ele o doutorado, ou mestrado dele, acho que é mestrado, doutorado, ele é exatamente em astrobiologia. Então, ele é um professor universitário e russo, mas que atualmente, se eu não me engano, está nos Estados Unidos. Fala um inglês carregado daquele sotaque russo, o que torna a coisa simpática, mas ele se expressa muito bem. Com a categoria que eu gosto. Então, eu vou utilizar o quê? O Anton fez 3 aulas a respeito, 3 vídeos, né? Melhor dizendo, a aula faço eu, ele fez vídeos. O primeiro há 2 meses atrás, depois há 1 mês atrás, e o último há mais do que 10 dias, porque mais ou menos tem uns 12 dias. E eu fui pegando, principalmente, as publicações científicas que ele foi soltando, que é o que eu precisava para poder buscar a informação. Mas primeiro eu tinha que ir atrás de um especialista que analisasse da maneira certa, e foi o que ele fez. Desculpem, a garganta hoje não está boa, porque ontem eu gravei muitas horas e até hoje não ficou bom a garganta. Então, o que Anton defende nos vídeos? É um cometa natural. O
chamado então terceiro interestelar confirmado, com 2 estrelinhas, ele fala, isso é a categoria que eles dão. O que é o 3i Atlas, né? O Third Eye Atlas. Então, ele foi descoberto oficialmente, avisado em 1º de julho de 2025, naquela imagem lá, pelo projeto Atlas, que é esse sistema de alarme contra asteroides que possam impactar na Terra. Então, é o terceiro objeto interestelar confirmado depois do Oumuamua, que deu, através do Aviloeb, um livro que é chamado Interestelar, onde ele afirmava que o Oumuamua também era uma nave espacial. Esse homem é uma vergonha para a ciência, mas ele está aí para fazer esse papel, né? E depois o Oumuamua desapareceu atrás do Sol, desintegrou-se, virou um mistério, e por aí vai. E o Borisov de 2019. Então, tem umas palavras-chave aqui, tudo isso eu vou aclarando para vocês. Tenham paciência. Então, ele estava um movimento de 61 km por segundo em órbita hiperbólica, que é o normal, ou seja, a órbita clássica de um cometa de cauda clássico, confirmando a origem extrasolar por causa dessa excentricidade aqui, que isso aqui tudo eu vou aclarar para você. Passará a cerca de 1,8 A da Terra, sem qualquer risco, que já passou, é simplesmente na data que ele lançou isso aqui, é o trecho do vídeo de 2 meses atrás. Evidências observáveis. Então, telescópios, são vários, então, o Nordic Optical e o Hubble, confirmaram coma é isso aqui, tá em espanhol, mas é la coma, essa parte da névoa em volta dele, que forma uma espécie de cabeleira, né? Como se fosse uma aura em volta do cometa, e daí que gera um monte de coisas para se falar. E a la cola de polvo, que em espanhol seria então a cauda dele, né? Saindo com vários tentáculos, então cola de polvo. E uma outra que é uma cauda de gás. Então, você tem o núcleo e a trajetória do cometa e o vento solar que altera certos padrões. Então, dados do Vera Rubin Observatory, o Observatório Vera Rubin mostra um núcleo de mais ou menos 11 quilômetros, grande, mas natural. Composição: água, dióxido e monóxido de carbono, silicatos e cianogênio, compatível com cometas típicos. Nenhuma emissão artificial foi detectada. Então, na astronomia, a coma, que é esse negócio aqui, que vai aparecer o termo coma e cauda o tempo todo, do grego come, que significa a cabeleira. É um termo técnico que designa a nuvem difusa de gás e poeira que envolve o núcleo sólido de um cometa quando ele começa a sublimar. Então, o núcleo do cometa é o corpo sólido, rocha mais gelo. Quando o calor do Sol começa a evaporar os gelos, e ele foi se aproximando do Sol, água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc. Então, vai sendo expelido. E se forma ao redor dele uma atmosfera temporária que vai se alterando e gerando efeitos. Uma nuvem esférica ou quase esférica de partículas. Então, essa nuvem é a coma, né? Visualmente, a coma parece um halo luminoso difuso em volta do núcleo que apresenta cores distintas. Então, é a primeira evidência que o cometa está ativo, ou seja, está liberando gases. A cauda é o prolongamento da coma, material que é empurrado pelo vento solar e pela pressão da radiação do Sol, formando um jato alongado que sempre aponta para o lado oposto ao Sol. Então, basicamente, o que você vê é isso aqui, com imagens até melhores do que essa, né? Então, existem 2 tipos principais de cauda. Uma cauda de íons, que são gases ionizados, fina, pode ser, e comumente é, azulada e bem reta, mas pode mudar de cor, e isso é normal. Cauda de poeira, mais larga, amarelada e difusa, que normalmente chamamos de cauda difusa, diz ele, porque ele, então, é astrobiólogo.
A cauda difusa indica que o cometa está expelindo partículas sólidas, poeira e gelo, não só gases. Por isso, quando um relatório diz come cauda difusa confirmadas, isso significa o cometa possui uma atmosfera de sublimação ativa, e está emitindo material visível que se estende para trás, cauda. Agora você aprendeu isso muito bem, e se ainda tem confusão, aqui tem uma tabelinha, como eu sempre faço, para ajudar vocês. Então, essa coma é a atmosfera do cometa, a cauda difusa. É o vento dessa atmosfera sendo empurrado pelo Sol, ok? Então, quando ela é azulada, significa que está liberando íons de monóxido de carbono e nitrogênio, gases ionizados, e pode ter alguma coisa a mais. Então, a interpretação científica indica plasma, o que é comum, ionizado pela radiação solar e pelo vento solar. Então, o gás brilha em azul porque emite fótons de alta energia comum em caudas iônicas. Então, em determinado momento de proximidade ao Sol, em um ponto de derretimento específico, se gera um plasma ionizante com esse tipo de partícula e outras mais que podem surgir, a coloração é alterada normalmente. Então, a Aviloeb usou essa coisa de o cometa ficou azul como se fosse alguma novidade ou fato inédito, sendo que isso está na literatura desde os anos 70. Então, esverdeada, moléculas de carbono 2, carbono diatômico e cianogênio. Muito comum em comas. Então, o verde vem da fluorescência da luz ultravioleta solar, exemplo clássico, o cometa Lovejoy 2014. Amarelada ou branca, reflexão de poeira e gelo. Indica cauda de poeira composta de partículas sólidas refletindo a luz solar sem emissão própria. E avermelhada, mistura de poeira rica em ferro ou moléculas orgânicas complexas, né? E pode indicar material carbonáceo antigo observado em cometas longos e ricos em compostos orgânicos, como o Halley-Bopp de 1997. Então, as informações sobre cada cometa que apresentou características, está tudo no final dessa aula, mas eu não vou colocar, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã e esse não é o objetivo. Perdão. Todas as referências bibliográficas eu vou abrindo aos poucos aqui ou mostrando quais são, que são muitas, tá? Então, a variação de cor é bem documentada em astrofotografia e espectroscopia. Ela ocorre quando o cometa muda de composição local à medida que ele gira, ou se aproxima do Sol, sublimando diferentes tipos de gelo, água, dióxido, monóxido de carbono, amônia, etc. Ou sofre variação na intensidade do vento solar, tempestades solares mudam o grau de ionização. Então, alguns cometas que apresentaram essas características. Aqui, o cometa... Só um instantinho. Ontem eu estraguei a garganta. Cometa McNaught, então, 2007, apresentou tonalidade azul intensa na cauda iônica e amarelada na de poeira. Cometa Halley-Bopp, como eu já falei, em 1997, variou entre azul, verde e avermelhada em diferentes fases. Portanto, o Aviloeb dizer que porque ele ficou azul uma prova de ser extraterrestre é uma nave é algo lamentável para a ciência. Então, o cometa Lovejoy, 2014, verde brilhante próximo ao Sol, azul na cauda. E o cometa Neowise, 2020, amarelo alaranjado na cauda de poeira com leve tom azulado na iônica. Então, em todos os casos, essas cores não significam tecnologia nem anomalia, são expressões físicas da química e da luz. No caso do 3i Atlas, a coloração azulada observada é coerente com uma cauda iônica normal, emissão de monóxido de carbono ionizado, que foi detectado e vou mostrar as publicações tudo de agora,
e nitrogênio, e exatamente como outros cometas já estudados, tudo normal. Portanto, a cor azulada do 13 Atlas é esperada e natural, resultante da ionização do gás sobre o vento solar, um fenômeno já descrito em dezenas de cometas observados nas últimas décadas. Aqui o Anton, que ele é simpático, mas ele não é palhaço, mas ele dá uma colocação correta, né? Que é assim, nesse filme, Não Olhe Para Cima, que eu até fiz uma resenha, né? Tá aqui no meu canal. Eles fizeram uma pegada dupla. Primeiro que a falácia da mudança climática da Terra por origem antropogênica, ou seja, a culpa da superpopulação, que é outra mentira. A Terra não é povoada mais do que 3% dos seus territórios, portanto, ela não está superpovoada. E muito menos esse número de pessoas causa a mudança climática, muito menos a vaquinha e o seu pum. Quando qualquer um faz uma pesquisa decente, buscando climatologistas verdadeiros, que não são X de ciência e sim C de ciência verdadeira, o que nós temos no Brasil, por sinal, 2 grandes heróis, na minha opinião, são heróis. Eles falam a verdade e mostram que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que são narrativas mentirosas. Então, essas narrativas são no mesmo gênero que hoje temos com a questão extraterrestre. Note, eu tenho webinários no meu canal, onde eu não vou ter que ficar explicando o que eu já disse. Está no meu canal, então, quiser entender o que eu falo, isto é um fragmento focado em este ponto. Então, nesse filme, eles mostram um cometa que vem destruir a Terra e ninguém acreditou que esse cometa estava vindo destruir a Terra, o que é hilário, porque existem todas as formas de detectar isso com previsão de longo prazo. Então, o filme mostra como se a verdade nunca é ouvida, sendo que o que nós temos aqui, joga o filme inverte, o que nós temos aqui é uma narrativa invertida. Ou seja, a verdade ela não está sendo ouvida, porque ela nem está falando, porque não interessa para o sistema, embora as publicações saíram mostrando a verdade, né? E são várias, como eu vou mostrar. Por outro lado, o sistema quer que as pessoas entrem em pânico, alucinem. Tem um monte de gente conversando com ela telepaticamente ou fazendo visão remota e encontrando os extraterrestres na navezinha dentro do 3i Atlas. Então, o sistema sabe que isso acontece, as pessoas alucinam por indução, dando a elas um banco de informação e elas caminham para essa direção, grupos ou pessoas separadas, não quer dizer que é todo mundo, tá? Eles fazem isso para criar vários impactos, através da ignorância das massas, gerar medo e fascinação. Tenha certeza de que eles vão intensificar as mentiras e gerar a cada vez mais impressões de informações que serão todas vinda deles, do sistema, ou dessas narrativas adulteradas, para que na mente das pessoas entre a cada vez mais a ideia de que os extraterrestres vêm em navezinhas tuque dessa forma. Eu não vou ficar explicando todos os golpes, porque esse não é o objetivo aqui. Isso está no curso A de Astra, né, O Grande Engano dos Céus, e já venho falando na trilogia The Miracle, já mostrei as tecnologias que foram desenvolvidas na Terra no curso A Origem. Então, eu venho dando todos os elementos para quem não quer ser enganado e quer entender o que somos nós, o que potencialmente são eles, os supostos extraterrestres, e o que é um fenômeno anômalo que se vê e se pode ver e também se pode induzir e se pode fabricar, tanto pela mente humana como por tecnologias aqui pertencentes aos donos da Terra. Portanto, esse filme já previa e dava as
os elementos para gerar esses impactos na mente. Então, por mente preditiva, as pessoas das massas adormecidas facilmente acatam mentiras, narrativas invertidas sem ciência nenhuma, consciência em grande expressão, porque elas foram preditivamente programadas para essa aceitação. As massas adormecidas, os NPCs, como queira chamar, eles são programáveis. Então, por serem programáveis, eles acatam e não discutem. Não são rebeldes como eu sou. Não tem sangue de dragão que dá rebeldia suprema, questionando através da informação verdadeira. Dragão bonzinho, aquele tipo do mago Merlin, ok? Vamos lá. Então, o resumo do que o Anton estava falando é que o 3IA Atlas é o terceiro objeto interestelar confirmado e o segundo com coma, bem clara. Foi descoberto em 1º de julho de 2025 pela rede Atlas, essa do observatório, acho que é no Chile, aqui na Reuters, uma das notícias que foi dada em 3 de julho de 2025. O cometa recém-avistado é o terceiro objeto visto em nosso sistema solar. Aí vai lá, trajetória hiperbólica e velocidade alta confirma origem extrasolar, ok, veio de fora, não oferece risco, sendo que, então essa história de vai inverter a rota, pode vir até a Terra, tudo isso foi falado, gerando pânico nas pessoas, sendo que a rota dele passava um perigeu eu já vou explicar o que é isso, de 1,8 UA da Terra, ou seja, longe pra caramba, tá? E isso significa que ele não era nenhum perigo pra gente. Então, o que é perigeu? O termo perigeu refere-se à posição mais próxima de um corpo celeste em relação à Terra durante sua órbita. Especificamente, peri significa perto e geo provém do grego geo, que significa terra. Portanto, perigeu pode ser traduzido como perto da Terra. No contexto da astronomia, o perigeu é frequentemente utilizado para descrever a órbita da Lua, mas também pode ser aplicado a outros corpos celestes, como satélites artificiais e planeta. Aí a explicação clara é que a relação entre um corpo celeste e a Terra muda constantemente devido às forças gravitacionais que atuam sobre ele. Então, quando se fala de perigeu, nesse caso aqui, se diz, o momento em que ele estaria mais próximo da Terra significa 1,8 vezes mais distante da Terra do que a Terra em relação ao Sol. Então, ele está 2 vezes mais longe na distância do que a Terra do Sol. Então, uma proporção Terra versus Sol, qual é a distância? Então, 1,8 quase que dobra, entendeu? Então, você tem o perigeu e o apogeu, que é o ponto mais... o perigeu, que é o ponto mais perto, e o apogeu, que é o ponto mais distante. A importância disso na astronomia é por causa de prever impactos visuais, só que como ele tem uma órbita previsível, e não é uma nave espacial que muda de direção, não haveria perigo nenhum. Então, o JWST, em 6 de agosto de 2025, outro, forma de satélite ou então de medição, detectou coma dominada por CO2, então 8 vezes mais CO2 do que água, mais monóxido de carbono e outros componentes, composição natural, e muito interessante. Então, tem esse artigo aqui, aqui está o GPT, porque eu pedi para o GPT pegar as falas do Anton e localizar na citação dele os artigos. Então, eu vou pegar aqui esses artigos e ver. Nesse artigo, eu vou até abrir aqui para você ver, mas eu acho até que eu peguei a imagem dele. Ups, vamos ver se eu consigo trazer, acho que eu não vou conseguir trazer ele aqui para você, porque ele não vai abrir nessa tela, mas tem uma imagem dele aqui embaixo que vai aparecer. Então, nossas observações são compatíveis com um núcleo intrinsecamente rico em CO2, diz o artigo, o que pode indicar que o 3IA Atlas contém gelos expostos a níveis mais altos de radiação do que os cometas do Sistema Solar, ou
que se formou perto da linha do gelo do CO2 em seu disco, aqui está o artigo, protoplanetário pai de origem. Uma baixa abundância de gás, ou seja, vapor de água em coma também pode estar implícita, por exemplo, devido à penetração de calor inibida do núcleo, o que poderia suprimir a taxa de sublimação de água em relação ao dióxido e o monóxido de carbono. Então, esse artigo é da Universidade de Cornell, então é de astrofísica. Então, isso aqui é uma publicação onde vários estão assinando, dizendo que ele é normal, ok? Então, tem um histórico de envio, histórico de revisão, que é muito importante porque tudo que o Avi Loeb falou, mesmo sendo da cadeira de astrofísica da Harvard, teoricamente imposto por lá, por quem patrocina as coisas, que é aquele sobrenome dele, entre outros mais, ele tem publicações para poder justificar a cadeira dele, que não quer dizer que ele escreveu, mas quer dizer que o nome dele está lá, por isso ele está naquela cadeira, mas isso é de outros assuntos, e nesse assunto aqui ele não tem publicação nenhuma revisada por pares, nada oficial, é só em blogzinho que eu vou mostrar para vocês. Então ele está dando a opinião dele como uma pessoa e não como um representante da Harvard oficialmente falando, o que em um tempo passado isso faria com que ele perdesse a cadeira, coisa que hoje, pelo sistema e o desejo da narrativa atual, não vai ocorrer porque o sistema deseja que ele continue falando essas abominações. Então, TESS achou o Precovery, que eu já vou dizer, localizou previamente esse cometa, sem supostamente estar procurando por ele, procurar por outras coisas, mas a imagem dele apareceu entre maio e junho de 2025, sugerindo já uma atividade de 6.4 A, ou seja, estava bem longe. TESS significa Transiting Exoplanet Survey Satellite. Então, significa que ele é um satélite de pesquisa para exoplanetas. Ou, em português, aqui, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito. Então, é um satélite da NASA, lançado em 2018, cuja missão é procurar por exoplanetas em sistema solar, observando pequenas variações de brilho em estrelas. Mas, como ele observa continuamente grandes áreas do céu, as suas câmeras acabam registrando muitos outros objetos, supostamente por acaso, inclusive asteroides, cometas e visitantes interestelares como o 3I Atlas. Ou seja, o TESS não estava procurando supostamente o 3I Atlas, mas as suas imagens guardadas nos arquivos acabaram contendo registros desse corpo antes mesmo dele ser oficialmente descoberto. Então, essas imagens se tornaram bastante interessantes para criar uma narrativa a respeito, e é isso que foi feito. Então, esses registros anteriores são o que leva a seguinte palavra, então, a descoberta dele, a predescoberta, então, de maio a junho. Então, o que é o Precovery? É uma junção da palavra pré e recovery, ou seja, a recuperação dos arquivos mais antigos para olhar e ver se tinha alguma coisa lá além daquilo que se procurava, que não era exatamente aquilo que se procurava, não eram exoplanetas, mas tinha algo lá que deveria coletar ou deter a atenção de alguém interessado. E foi o que aconteceu. Então, no jargão astronômico, significa encontrar imagens antigas de um objeto antes de sua descoberta oficial. Isso fez com que, então, desse pano para manga para criar uma narrativa. Então, o 3I Atlas foi descoberto oficialmente, ou seja, anunciado para o público em julho de 2025. Mas, ao revisar os arquivos do TESS, os astrônomos encontraram imagens dele anteriores a essa data, maio a junho, quando ele ainda estava muito longe, você já entendeu, bem distante, 6,4 unidades astronômicas do Sol.
Então, 6,4A significa que ele estava cerca de 6,4 vezes mais distante do Sol do que a Terra, é uma proporção que você já entendeu de distância, ou seja, um pouco além da órbita de Júpiter, ok? Então, sugerindo atividade já a 6,4A. Então, essa frase significa que, mesmo a essa grande distância, o objeto já mostrava sinais de atividade cometária, como liberação de gás ou poeira. Então, a Avi Loeb falou que isso nunca é... Ele usou direto o termo unusual, ou seja, não usual, para fazer parecer que nunca se encontrou, sendo que se encontrou sim, como eu vou mostrar também na publicação, que já encontramos essa atividade cometária em 7UA, ou seja, ainda mais distante. Ele usou isso como dizendo que essa cauda, então, era da nave espacial, usando motor a explosão, me poupa, soltando gás de motor a explosão lá em cima. E isso ele chama de extraterrestre. Eles deviam estar usando petróleo, então, derivados de petróleo, sendo que esses motorizinhos deveriam ser, então, a implosão não tem cauda. Explica para ele isso, que ele nunca estudou a respeito, mas se você quiser entender, no curso Ad Astra, isso vai estar lá. Mas voltando, como liberação de gás ou poeira, algo que normalmente só ocorre quando um cometa está muito mais perto do Sol, onde o calor é suficiente para sublimar o gelo, que é o que ele então utilizou para dizer, oh, é uma nave. Então os astrônomos estão dizendo, o TESS encontrou imagens antigas, precoveries, que você já sabe o que é, do 3D Atlas, mostrando que já havia sinais de atividade cometária quando ele ainda estava muito longe do Sol, a 6,4A. O satélite TESS da NASA, que normalmente busca esses exoplanetas, acabou registrando, então, o 3D Atlas, meses antes da sua descoberta oficial, ok? Isso é o que os astrônomos chamam de precovery, ok? Você já entendeu, porque o Anton foi e voltou, e aí, então, esse é o texto dele. E essas imagens mostraram que ele já estava ativo, liberando gases mesmo a essa distância. Então, esse tipo de dado ajuda a reconstruir a trajetória e o comportamento do objeto detectado oficialmente. Ok? Então, isso tudo é o que está no artigo. Aí o Avi Loeb pega o artigo e distorce. É o seguinte, ele diz, a atividade do 3D Atlas a 6,4 UA, ele diz unusual em inglês, que é não usual, então o trocadilho faz confundir a cabeça, parecendo que nunca existiu. Então, em português, devemos entender que ela é rara, mas já observada em outros cometas. Portanto, incomum é diferente de nunca visto. O que o artigo científico diz e que o Loeb esquece e distorce é o seguinte: a atividade observada do 3D Atlas a 6,4 UA é rara, mas já observada em outros cometas, até mais distante. Ou seja, a maioria dos cometas começa a mostrar atividade de liberação de gases e poeira entre 3 e 4 UA, próximo da órbita de Marte ou Júpiter, onde o calor solar começa a sublimar o gelo e água. Mas alguns cometas ricos em compostos voláteis mais sensíveis, como monóxido de carbono ou dióxido de carbono, já apresentam atividade muito antes disso, mesmo a 6, 7 ou até 10 UA. Isso tudo está nas referências que eu vou dar para vocês no final. Ah, não acredito. Tá, mas isso não está publicação científica. Você vai ver. Ciência com C. Exemplo real. Então, o cometa Hale-Bopp, né, que já falei dele, talvez o mais estudado do século XX, já estava ativo a 7 UA, mais longe ainda. Mais longe que o 3D Atlas. Então, isso foi amplamente documentado pela NASA, ESA e por observatórios independentes. Então, aqui é o Hale-Bopp bonitinho.
Esse foi 23 de julho de 1995, chamado de o Grande Cometa de 1997. Bom, portanto, o 13 Atlas não é o único, apenas pertence a uma minoria dos cometas atípicos, que começam a se aquecer e emitir gases muito longe do Sol, e não porque está queimando motor de derivado de petróleo. Deve ter dinossauro por lá também para ter gerado petróleo. Então, o que causa essa atividade distante? Essa atividade precoce ocorre porque alguns cometas contêm gases extremamente voláteis que sublimam a temperaturas muito baixas e quando, então, ocorrem fraturas, que deve ter ocorrido nesse agora, que expõem esses gases ao vácuo. Ou ainda podem ter passado perto do Sol em momentos anteriores, o que alterou sua estrutura interna. Então, nada disso indica tecnologia, propulsão material artificial, apenas composição química natural registrada na literatura. Então, o jogo de palavras do Avi Loeb, ele costuma usar a ambiguidade. Então, ele está muito bem instruído, tem aquela cara de sádico e de que eu estou rindo da sua cara. E mais ou menos está escrito na cara dele: estou rindo dessa cara, seu idiota. Né? É isso que ele passa para a gente quando ele está com aquela expressão facial extremamente satírica. Né? Então, usar a ambiguidade entre incomum e sem precedentes para causar impacto. Ele escreve algo como: essa atividade, então está em inglês, such activity is unusual for a comet at that distance. Coitado, eu acho que, como ele pegou a cadeira lá por financiamento da família Loeb, né, dos grandes banqueiros, ele nunca leu as literaturas realmente de astrofísica, onde tem uma grande quantidade de publicações mostrando o contrário. Então, o público leigo lê isso e entende impossível, nunca visto, em vez de menos frequente ou acima da média, né? Em outras palavras, ele transforma um raro fenômeno natural em um indício de tecnologia extraterrestre, abusando da polissemia do inglês técnico. Então, ele usa um monte de palavrórios e as pessoas comuns ouvem aqueles palavrórios e não pesquisam igual eu pesquisei, que dá trabalho, né? Pois é. E aí, para entender o que ele está dizendo, porque eu não sou da astrofísica, nem você, ou depende de quem é que está me vendo aí, e, portanto, sem pesquisar, as pessoas ficam ouvindo uma sopa de letras e acreditam porque ele leva lá o sobrenome da Harvard. Então, na prática, as imagens do TESS apenas mostravam atividade cometária fraca e distante, nada fora dos padrões naturais já conhecidos. Ele pegou isso e montou um roteiro de descoberta progressiva, encaixando data, maio, junho, julho de 2025, como se fossem etapas de uma revelação cósmica. Isso não é o Anton, tá? Sou eu mesmo. Anton não fala assim, eu falo. O que gera tensão em marketing. Então, essa narrativa lembra muito os padrões de pseudo-revelação, que é o objetivo. Aí, essa pseudo-revelação vai gerando naquelas pessoas que estão conversando com os extraterrestres da quinta dimensão, ou esperando que cheguem de nave e digam: leve-me ao seu líder e vou acabar com a cabala da Terra. Desculpa, mas é só assim. Achando que os ETs vão vir salvar e caem nisso aqui. Porque é uma pseudo-revelação sendo utilizado no contexto do jogo religioso. E eles sabem o que estão fazendo, esses que orientam o Avi Loeb a falar assim: tem um colégio invisível atrás dele. E isso começa com um dado científico real, depois o envolve numa camada simbólica de mistério, né, dizendo: a NASA tem os dados, saíram os dados da NASA ontem, por sinal, em relação à data de hoje, tem algumas horas só. E aí ele não pôde falar nada porque não saiu nada. A NASA poderia mentir? Poderia, claro que sim, ela já mentiu várias vezes. Mas está indo devagarzinho. Por enquanto a mentira fica com um só, ou dois, porque tem dois especialmente mentindo, além do Loeb, né? Tem o Nolan lá, professor Nolan da Stanford, mas quem está encampando momentaneamente essa seara
marvada é esse Loeb agora. Mas você se prepara, vai vir um monte de sequências, vai vir sinais, emissão de som, vai surgir um monte de coisas para ir imprimindo na mente das pessoas essa coisa da condução para o credo. Ai, ai, vamos lá. Então, essa coisa da simbologia, do mistério, termina com o apelo messiânico. A ciência vai provar que não estamos só. A ciência, nesse caso. Eu não estou discutindo, de novo, se extraterrestre existe ou o que é. Eu já discuti isso, tem webinários no meu canal e estou evoluindo nisso no curso Ad Astra, o grande engano dos céus. O que eu venho falando é que há um fenômeno. E o fenômeno depende da mente humana. E como eles sabem muito bem disso, o trabalho deles é na mente humana. Porque sem a mente humana se sincronizar com o programa deles, o fenômeno não ocorre a nível coletivo. Eu não estou aqui para explicar isso nesta aula. Já venho explicando, tem esses cursos para isso. Então, TESS, que é o satélite da NASA, arquivos largos do céu, servem para Precovery, como eu já falei, e vocês já sabem o que é Precovery, ok? Já sabem o que é esse não usual, que em inglês dá essa confusão na cabeça das pessoas, que é para entender em português como pouco comum, mas não sem precedentes. Já sabe o que é esse UA, né? Portanto, quando ele quis dizer, seguimos para o fechamento da narrativa slide final com essa frase-chave, quando eu quis dizer isso, né, que é o que eu estou colocando aqui para vocês, então nós temos aqui, que é o Anton falando, na verdade, um dado observacional não é licença para ficção. Isso foi o Anton, no slide que ele projetou em uma das 3 aulas, vídeos dele. Então, pouco comum não é impossível. Então, ele botou isso em destaque, né? Então, a melhor tradução didática e fiel para isso é: o TESS encontrou registros anteriores, Precovery, mostrando que o 3i Atlas já apresentava essas atividades e, portanto, ele é pouco comum entre os cometas, mas já observado. A conclusão, então, é que não há nada de extraordinário, fora do comum. Não haveria como ficar criando, com embasamento, essas narrativas. Não há indício algum de tecnologia artificial, apenas composição química pouco comum, mas já registrada em outros. Aqui tem outro artigo que é simplesmente o outro que estava sendo citado, mas isso aqui que eu abri para vocês verem. Então, VLT UVS, que é isso aqui, detectou níquel atômico a grande distância, com ferro não detectado que veio a posterior ser detectado. Então, falar, não tem ferro por isso, mostra que... Não, o ferro depois veio a ser detectado em menor quantidade, né? Então, a hipótese plausível é que são as carboxilas de níquel muito voláteis e fotodissociadas, que também não é uma assinatura industrial nem alienígena. Então, esse VLT é isso aqui, né? Que faz essa análise de buscas por planetas anões. Então, é só para você saber do que se fala. E ainda mais, continuando no artigo, melhor leitura científica, cometa natural, quimicamente diferente dos nossos, possivelmente oriundo do disco da Via Láctea, população de cometas mais antiga e de menor metalicidade, com menor quantidade de ferro, mas foi detectada. Então, aqui nesse artigo aqui, que é de outubro, 21 de outubro, acabou de sair, 2025, né? Com vários aqui fazendo, desde Califórnia, Pasadena, Texas, acho que é Oak Ridge, USA também, Luxemburgo, França, um monte de gente, Chile, Alemanha, se juntaram. Isso é legal porque então, é um trabalho com vários, fazendo a observação em conjunto. Eu já vou voltar para ele e vou dizer o que ele está dizendo. Antes disso, eu coloco aqui a CNN, então, fala em 29/10, fala, né,
do cometa 13 Atlas atinge o periélio. Saiba o que significa. Calma que então eu vou falar disso e depois esse artigo esclarece alguns aspectos, mas foi antes do dia 29, foi dia 21. 13 Atlas, o que esse paper diz, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês com esses vários cientistas. Dados observacionais já reportados. A descoberta, você já sabe, a velocidade, a geometria difícil, periélio praticamente atrás do Sol, né? Elongação mínima 12,8 graus, tornando observações da Terra quase impossíveis no período mais crítico. Muito útil isso, porque no período mais crítico ele está atrás do Sol, como ele esteve, então as observações que foram feitas foram especulações na sua grande maioria. Isso foi muito útil, por isso que ele foi escolhido, porque então fica sujeito oculto. Essa atividade precoce, então, os dados foram liberados em julho, isso aqui é o que está na citação do artigo, falando da coma, do tamanho do núcleo, blá, blá, blá. A proposta central daquele artigo, origem cinemática, né? Autores sugerem que o 3i pode vir do disco espesso da Via Láctea, ok? Então, eles continuam falando a mesma coisa, o que é bom. Plano de observações com espaçonaves, porque da Terra será ruim, né? Ou seja, precisa de outros satélites para ajudar, porque via Terra não dá. O 3i passa relativamente perto de sondas já em voo. Então, os autores delineam janelas de oportunidade no artigo. Como poderia ser analisado e em que momento? Então, essa Psyche aqui, que é um desses, né, sondas em voo, seria em 4 de setembro de 2025, que foi as análises feitas. Em Marte, chegando próximo a Marte, aqui o 3i Atlas, né? Chegando próximo a Marte, 3 de outubro de 2025. A JUICE, em 4 de novembro de 2025. Então, por isso que saíram exatamente entre ontem e hoje esses dados, que não refrescou nada para a história do AVIO-Web. Então, já vai mostrar aqui também. Estou mostrando tudo fresquinho para vocês, já vou chegar lá. Possibilidade do Europa Clipper, Hera, Lucy, todas essas sondas, né, cruzarem a cauda após o periélio. E Sorro, Solar Orbiter, Parker Solar Probe, então, monitorarem o período. Então, aí tem as perspectivas futuras, mas, por enquanto, tudo que saiu continua sendo uma análise exatamente que confirma, que é o que está aqui, um trecho só, aquilo que eu já falei, né? Aí você tem uma paginazinha do 3iatlas.com, onde você tem o que se chama de artigos do AVIO-Web, todos eles publicados num blog chamado Medium. Você tem que pagar para ler uma parte dos artigos, tem uma outra parte dos artigos que eles são de graça. Como eu assino o Medium, que não é um blog científico, ele é um blog de generalidades, veja bem. E nesse blog de generalidades, que tem de tudo um pouco, ele publicou as suas opiniões, não em nome da Harvard, em nome dele. Então, eu digo que eu acho e interpreto dessa forma. Então, tem vários publicados lá no Medium. E eu li todos, porque eu tenho Medium, a assinatura. Então, aqui está Medium, AVIO-Web, ok? Então, ele fala... 4 minutos de leitura 3 dias atrás, ele dizia, considerações finais sobre aceleração. Calma, eu chego lá. Não gravitacional, ou seja, não está acelerando por causa da gravidade entre ele e o Sol atraindo. Do 3i Atlas, o que ele quer dizer é que ele acelera porque é uma nave espacial. Isso foi ridículo. E eu vou desmontar agora. Porque um astrofísico de verdade nunca poderia ter dito essa vergonha, tá? Então, o padrão do AVIO-Web é esse aqui, ele não publica em periódicos, eu já vou entrar lá.
revisados por pares, e sim por plataformas abertas, que é um blogzinho, que é o Medium, e tá lá, que são blogs pessoais sem revisão científica. Isso significa que o texto do Medium, que é esse aqui, que ele publicou, são vários, na verdade, não é uma publicação científica, e sim uma opinião pessoal escrita em tom de ensaio. Mas como eu publiquei, as pessoas que não entendem, como eu, e diferenciam o que é publicação científica, revisada por pares, alto índice de impacto e qual tipo da revisão, qual foi a forma de submeter isso e quem são os grupos que submeteram. Tem toda uma série de coisas para a gente olhar e classificar o grau de importância. Mesmo assim, tem as mentiras. Mesmo assim, principalmente na área da saúde, você tem mentiras mesmo assim, né? Então, você tem que entender também do que você está lendo para poder entender as mentiras. Eu compreendo que é difícil para o público em geral poder entender essas coisas. Por outro lado, existem as publicações meia-boca que você publica num jornal de meia-boca e que sai mais fácil, né? Alguns são até pagos, se você pagar, publica, e, portanto, não tem impacto nenhum, porque pagou, publicou. Mas, assim, tem uma certa revisão para não fazer vexame naquela publicação. E aquilo que não tem revisão nenhuma, qualquer um escreve lá, desde que seja um autor que abre a página lá, que é igual aquele Substack, qualquer um pode entrar lá e publicar o que quiser. O Substack e Medium não são diferentes. Então, o Medium vai lá, ele abriu uma página dele e diz... Não, fez o quê? Não é uma publicação científica em si. O que você tem lá são as opiniões pessoais dele, mas ele diz, eu publiquei. E ao dizer isso, então, o público acha que a publicação é em nome dele, da Harvard e de uma equipe. Nunca foi. Em geral, nesses textos, o que ele faz? Ele afirma que houve aceleração não gravitacional no periélio, sem citar nenhum artigo de dados revisados que demonstre tal aceleração. Pelo contrário, ele diz, a NASA tem os dados, mas a NASA não entrega. Entendeu? Usa modelos simplificados e extrapolações para sugerir que essa aceleração seria sem explicação natural e termina com especulações sobre tecnologia extraterrestre, como fez vergonhosamente no Oumuamua. Ou seja, ele pega uma fase ainda não observada, põe no sujeito oculto o banco de dados dele, que ele canalizou, que a NASA tem os dados e ela não revelou os dados. Se ela não revelou, como é que ele tem? Né? Então, não tem. Então, o que acontece? Essa fase não observada, ele cria um contexto, que é um contexto onde o objeto não está visível da Terra e não tem nenhuma sonda lá para poder ver. E declara ter detectado aceleração anômala. Com base no quê? Com base em modelagem matemática sem confirmação empírica. Então, essa prática é profunda. Isso é o Anton agora. Ele diz, essa prática é profundamente antiética do ponto de vista científico. Ele publica no Medium para gerar manchete e influenciar a percepção pública, enquanto a comunidade científica guarda dados reais de sondas e observatórios. Afirma que houve uma aceleração não gravitacional, mas o valor medido da aceleração não gravitacional a posterior supostamente é 0,02 milímetros por segundo ao quadrado. E isso significa o quê? O comentário crítico. Aí vai o Anton, que eu gosto quando ele faz isso, aquele jeitinho dele russo, né? Russinho. Ele apresenta um valor numérico sem apresentar dados públicos revisados por pares ou publicados em revista científica. Ainda não há confirmação de que essa aceleração seja distinta da usual já registrada na literatura em cometas chamadas de outgassing, ou seja, gases sublimando que causa propulsão natural, principalmente quando tem esse cracking na estrutura sólida de gelo com água, etc., onde então solta gás
E em algum momento, esse plasma solar que vai e que volta, né, para o Sol, ele forma sempre esse sistema de ejeção e retorno, que isso é campo eletromagnético, pode contribuir para a imagem do gás sendo na direção do Sol, que está registrado na literatura devido às observações oficiais de cometas que geraram o que se chama de fenômeno outgassing, que, portanto, aparenta uma propulsão no sentido em oposição ao Sol. Ou seja, ele assume que há uma aceleração anômala, mas não demonstra como foi medida, com que incerteza nem compara com casos de cometas naturais que existem. Isso gera em público a impressão de aceleração misteriosa, quando pode ainda estar dentro das margens de erro ou explicações naturais. E está porque o Tom, então, citou os artigos, e eu tenho eles aqui, é que se eu abrir todos eles, dá essas 80 páginas, mas eu vou colocar a lista deles aqui. Dedução da perda de massa, então deve ter perdido pelo menos 1/6 de sua massa durante esse tempo, disse Loeb, que para fazer essa ejeção, se fosse natural do próprio cometa, então ele teria que ter perdido 1/6 de sua massa para que ele pudesse fazer isso. Ele disse isso, então, para que as pessoas acreditem que, de fato, é um motor derivado de petróleo, a explosão, motor a explosão com derivado de petróleo fazendo isso. Comentário crítico. Ele pressupõe que, para gerar tal aceleração, o objeto teria que perder 1/6 da massa em um mês. Mas essa dedução depende de muitos pressupostos: massa inicial, estrutura interna, composição, geometria do jato, orientação. E isso não aconteceu, porque agora acabou de sair a última leitura, a questão de algumas horas atrás, e isso não aconteceu. Que não são observados de fato para esse objeto, e isso não está na literatura. Logo, essa é uma inferência especulativa, não um resultado direto observado. Então, ele usa a linguagem tecnológica para parecer que ele está amparado. Então, ele diz, um objeto tecnológico poderia ser impulsionado, exibe uma aceleração não gravitacional de magnitude ou direção arbitrária. O Avi Loeb. Comentário crítico do Anton. Ele alinha a ideia de aceleração com manobra inteligente, né? Então magnitude ou direção arbitrária, sugerindo que somente um objeto artificial poderia apresentar esse comportamento. Mas muitos cometas naturais mostram aceleração direcional atípica devido a jatos localizados, fissuras, rotação e orientação solar. Ou seja, direção não radial não é exclusividade de nenhum artefato, ou seja, isso é o que se registrou na literatura com cometas naquela posição. Então, a linguagem poderia ser impulsionado ou magnitude arbitrária, ela é hipotética e sugestiva, não embasada em medição ainda confirmada para esse objeto. Então, a publicação no Medium é um blog sem revisão, e isso mostra o perfil do Avi Loeb, que estão na página dele. Ele até publica assim, ele aqui, ó, há 2 dias atrás, professor da Harvard, daqui Avi Loeb, professor titular da Cátedra Baird de Ciências e diretor do Instituto da Universidade de Harvard, além de autor dos best-sellers Extraterrestre e Interestelar. Não leia, porque é lixo. Eu li esse aqui. Esse aqui nem me atrevi, mas eu vou pegar, porque esse aqui é lixo e tem que pegar esse agora. E de vez em quando eu tenho que entrar no lixo. Então, Kim Kardashian, diz ele aqui, ó, 1.300 visualizações. Que coincidência, não é mesmo? E dando 11 aqui, 111, 119 que dá 11. Será que isso é por acaso? Naquele dia, então, que eu peguei o print, esse número sempre dá uma má assinatura, ele diz, Kim Kardashian, ele, está dizendo, está convidada a se juntar à minha equipe de pesquisas no Trace Atlas. A Kim Kardashian, né? Então, nesse artigo aqui, ó, que estava nessa lista aqui, esse aqui
saiu 7 horas atrás, ou seja, tem já umas 10, 11, talvez 12 horas de quando eu peguei. Então, hoje é dia 5. Estou gravando aqui às 18 horas e 55 minutos. Então, isto saiu durante o dia 5 de novembro. Opa, esqueci do mês, né? Que eu não sei quando você vai estar assistindo isso. Lá vem a assinatura do sistema. 7 minutos de leitura, há 7 horas atrás, que interessante. É uma iluminação, está trazendo aqui uma novidade, algo solar para você, e entra com 13, assinatura do sistema. Então, 13% dividido por V em unidades de 300 metros por segundo, eu peguei aqui só porque ele está fazendo isso, só porque a assinatura, então, ele está aqui no blá, 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 o que implica que o 3 Atlas deve ter perdido mais de 13% de sua massa próximo ao periélio em um cenário natural. No entanto, um motor de foguete tecnológico poderia expelir gás através de seu escapamento a uma velocidade muito maior, reduzindo assim a fração necessária de perda de massa. O brilho considerável, a coloração azul do 3 Atlas próximo ao periélio, conforme relatado aqui, podem ser, esse é o AVLOEB, podem ser tanto uma assinatura de perda de massa cometária e emissão de monóxido de carbono, também discutido aqui, quanto de um motor quente com uma perda de massa muito menor. Esse é um trecho só, você pode pegar o artigo inteiro, que eu acho que deve estar liberado isso aí, porque eles têm interesse que todo mundo leia. É que como eu tenho assinatura, eu nunca sei o que não está liberado. Mas provavelmente você pode pegar o artigo, porque para que ele ia querer assinatura se o objetivo dele é outro, deve estar liberado. Então, comentário crítico. Isso significa que seus argumentos não passam pelo filtro habitual da validação científica, revisores independentes, consequentemente, embora legítimo como hipótese especulativa, o Anton fala, todo mundo pode especular, né? Não pode ser tratado como conclusão científica firme. Então, o efeito retórico sobre o público, a estratégia dele, apresentar um valor numérico de aceleração mais dedução de perda de massa, mais tudo ideia, de manobra artificial, gerar implicação de tecnologia alienígena antes dos dados concretos. Então, isso mobiliza o público, mas aumenta o risco de confusão, porque, para o público leigo, a diferença entre hipótese e evidência tende a ficar borrada na cabeça das pessoas. Portanto, até agora são hipóteses e não fatos confirmados. Então, resumidamente, o artigo de Loeb, que ele propõe que o 3 Atlas teve aceleração não gravitacional, mas não prova que isso tem origem tecnológica e a parte do tijolo celeste que derreteu foi suficiente para fazer esse efeito de propulsão minúscula, que ele perdeu 13%, ou algo assim, e não mais 30% suposto. Então, ele quer fazer você entender que os 13%, esse número que surgiu, né, segundo ele, surgiu, mas nós não vimos a fonte oficial ainda, seria pouco para aquela propulsão, portanto, tem que ser um motor. No entanto, se o cometa 3 Atlas não estiver envolto em uma nuvem de gás muito mais massiva após o periélio do que meses que o antecederam, então a sua recente aceleração não gravitacional, diz aqui, deve ser resultado de uma causa diferente da evaporação cometária, ainda no artigo do Avloev, que é isso que ele bate na especulação constante. Então, ele assume voltando à análise crítica, ele assume pressupostos grandes, massa perdida, orientação, jatos, que ainda não foram observados com precisão, os dados nós não temos ainda. O uso do medium significa que não há rigor científico revisado para sustentar as afirmações. Eu vou ficar de olho para buscar qualquer publicação que seja oficial, mas se a publicação oficial e sai tão rápido também, isso também é um perigo, porque tem que ter revisão por pares para ser considerada científica de fato, e isso costuma levar muito tempo.
E estamos vendo algumas publicações entrando com uma rapidez até surpreendente. Então, no seu discurso para o público, enfatize que há especulação legítima. Isso aqui é o que o Anton sugere para as pessoas. Então, discutir com o público. Então, enfatize que há especulação legítima, mas a evidência está incompleta e que outras explicações naturais ainda são altamente plausíveis, né? Então, converse com as pessoas que estão alucinando. Então, alegações de Loeb e refutação científica. Aqui a história do Avi Loeb com vida. Aqui, ó, Avi Loeb, o meu time de pesquisa, ele põe aqui a Kim Kardashian. Aqui tem um fulano que eu acabei deixando passar, que eu devia ter clicado nele. Então, tem um tal de NASA Acting Administrator, que eu não sei se ele é da NASA mesmo, mas escreve aqui. @NASA, observações mostradas que o 13 Atlas, o cometa, passou pelo nosso sistema solar, e ele diz, sem alienígenas e sem nenhuma ameaça aqui para a Terra, tá? Portanto, obviamente, não tinha por que achar que tinha qualquer ameaça, porque a rota dele era uma rota de distância e a trajetória de um cometa é conhecida, portanto, não tinha que ficar. E aí o Avi Loeb escreveu assim, ele escreveu, Kim Kardashian é bem-vinda a se juntar ao meu time. Então ele faz uma espécie de piada, talvez, autopublicitária, porque ele tira o sarro da nossa cara. Ele nos chama de imbecis. Veja bem, né? Convidando, então, uma celebridade midiática para integrar a equipe de pesquisa do 13 Atlas. Bem, pode ser que a Kim Kardashian faça alguma descoberta assim, científica lá e disser qualquer coisa. Se disser, está válido, porque qualquer um pode falar, dentro dos critérios que estão sendo usados. O objetivo disso é simbólico e retórico. Loeb tenta atrair a atenção do público fora do meio acadêmico, associando seu nome a figuras de alto apelo popular. E ele sabe muito bem que 99% não vai entender essa história da Kim Kardashian e vão achar até lindo. Então, o que ele faz? Ele transforma a ciência em espetáculo. Nós estamos na sociedade do espetáculo, como diz o Byung-Chul Han, né? Chul Han. Ele usa ironia e celebridades para gerar buzz nas redes. Se posiciona como cientista rebelde, que desafia as normas da academia e fala diretamente ao povo, como se estivesse acima dos gatekeepers científicos, dos que estão cuidando dos portais. Desviar o foco da falta de dados concretos é o que ele faz, fazendo esse papel espetacular da sociedade do espetáculo, mantendo o tema em circulação mesmo sem nenhuma descoberta nova. Em outras palavras, quando faltam observações, ele cria manchetes. E esse convite a Kardashian é exatamente isso, uma estratégia de comunicação, não de ciência. É uma vergonha. Então, o que nós temos aqui é essa retórica de desinformação suave. Ele usa esse humor negro dele, que não é um humor negro simpático, é um humor de tirar sarro da nossa cara. Cultura pop, ciência para diluir a fronteira entre fato e ficção. Então, ao citar uma celebridade midiática, ele faz o quê? O efeito de legitimidade emocional. E o público, desavisado, desconhecedor, associa isso como autoridade científica. O resultado é esse espetáculo híbrido. O público, as massas, no momento em que o experimento 2020 desenhou, elas acreditaram em políticos, em um fulano lá da Microsoft, acreditaram em qualquer um, menos um médico decente que falava que havia uma forma de cura, né? Pelo contrário, massacraram os que falavam que havia como se curar. E é isso, essa é a sociedade do espetáculo. Quem faz o espetáculo ganha da verdade científica, porque é criado um contexto. E tenha certeza que esse contexto aqui vai intensificar. Eles vão dar cada vez mais massa, mais dados, para que as pessoas acreditem, esses que estão
excepcionalmente hipnotizados pelo conceito e desejosos que certos seres estejam dentro do tijolo celeste, acreditam com facilidade. Então, esse tipo de estratégia comunica uma falsa sensação de proximidade e acessibilidade, mas sem o rigor que a ciência exige que isso aqui, então, é a engenharia das massas. Ao substituir o debate metodológico por humor e ironia, Loeb mantém sua narrativa alienígena em evidência, sem precisar apresentar novos dados observacionais, o que não são necessários para a grande maioria dos crentes no assunto. Então, a operação simbólica é clara, ele converte o método científico em marketing pessoal e o ceticismo técnico em inimigo da criatividade. E se trata, então, de um caso exemplar de teatralização da ciência, igual foi feito no experimento 2020. Foi feita uma teatralização da ciência através de centros políticos e de poder, onde o discurso racional é revestido de entretenimento ou então, no caso do experimento 2020, de terror. Um fenômeno perigoso, porque quanto mais a ciência parece divertida e descolada ou aterrorizante, mais facilmente o público aceita suposições sem provas, que é o que vimos que funciona muito bem. Então, eles vão fazer isso. Conclusões do Anton. Dados recentes, então, que a gente já viu, conclusão, composição exótica, mas totalmente natural, nenhuma anomalia física orbital, as hipóteses alienígenas não possuem base empírica e não tem nada a não ser atuação de autopromoção midiática, ok? Criticável, Loeb publica, então, nesses blogs, sem nada de credibilidade astrofísica séria, prejudicando a própria pesquisa dos 7, que dependem de metodologia rigorosa, Search for Extraterrestrial Intelligence. Então, busca por inteligência extraterrestre, que vão receber dados falsos ou vão aceitar dados falsos em um determinado momento, porque o golpe vai se intensificar. Então, Anton enfatiza que esses claims, essas afirmações extraordinárias, requerem uma evidência extraordinária. E ele não apresentou nenhuma. Então, isso aqui já falamos. A frase do Anton, a ciência já é empolgante bastante, não precisamos de alienígenas para torná-la interessante. Então, aqui estão algumas referências que ele foi citando, que eu fui colocando, está escrito aqui GPT, porque eu pedi para o GPT pegar todo o vídeo dele e buscar as referências, né? Então, algumas eu mostrei para vocês, outras estão aqui, tem algumas outras que vão aparecer aqui. Metodologia e ética científica, que é reivindicações extraordinárias pedem evidências extraordinárias, mas como não existem, nós temos um dano colateral. E esse dano colateral é o dano à própria ciência verdadeira. O cosmos não fala em palavras, fala em átomos. E quando escutamos com a mente desperta, percebemos que não há milagre maior do que a própria realidade. E é isso aqui que eu pelejo, sofro, porque eu tento fazer as pessoas entenderem que não há milagre maior do que a própria realidade, a verdade presente na nossa realidade. Mas a grande maioria não quer este milagre. Eles consideram o milagre a falsidade e a enganação, né? Referências essenciais, seguem algumas aqui, né? Que você pode dar um print e seguir. A Megaverse é uma moça que eu acho que ela deve estar da área da física, porque ela também fez um debunking, ou seja, ela também falou com palavras corretas, que é falso. Aqui tem um vídeo pequeno dela, mas tem vídeos maiores, ok? Bom, o recado foi dado, acho que isso já é o suficiente. Deixa eu voltar para cá. Recado foi dado. Quem estiver desperto e prestou atenção, eu lhe dei elemento suficiente
faltou mais de 30 páginas, que é artigo por artigo do que ele mencionou, para que eu leia. No final, a conclusão é sempre a mesma. É natural, observado, conforme já visto e etc. Portanto, eu achei que era chover no molhado. Mas se você ainda não acredita, eu posso até fazer esse vídeo, mas eu vou esperar por mais e mais publicações para fazer, se necessário, um segundo para salvar algumas mentes. Mas já avisei e continuo avisando. O golpe irá se intensificar. É só esperar. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.